uma terça-feira, 18 de dezembro de 2012. Veja agora os destaques do Jornal Web desta edição. O tenente do Corpo de Bombeiros fala sobre prevenção de acidentes domésticos. Acompanhe as últimas notícias das estradas de Ourinhos e região. O presidente eleito da OAB falou com o Jornal Web. E confira a previsão do tempo para amanhã. O Jornal Web começa agora. Na época de férias escolares, com crianças durante mais tempo dentro de casa, é comum acontecer alguns tipos de acidentes domésticos. A tenente Camila Benite, do Corpo de Bombeiros de Ourinhos, falou sobre esses casos e como podemos preveni-los. Estamos aqui com a tenente Camila para falar mais sobre esse assunto. Tenente, quais os principais acidentes domésticos que acontecem agora na época de férias escolares? Existe uma infinidade de acidentes domésticos, né, de riscos que as crianças estão suscetíveis nesse período de férias agora, né, em casa. Então, quedas de escadas, quedas de janelas, quedas de móveis. Às vezes a criança quer escalar um móvel, tem uma cadeira fácil ali para ela escalar, ela pode acabar caindo. Choques elétricos, queimaduras com água, ingestão de produto químico, de desinfetante, alguma coisa, né, que a criança tem uma garrafa bonita ali, ela fica curiosa e ingere aquele produto. Criança que mexe em tomada, algum fio desencapado. E afogamentos, né, em piscinas. Atropelamentos, crianças que brincam na beira da calçada, na rua, e pode ser atropelada também. Existe uma infinidade. O fogão também é uma arma perigosa nessa época. Com certeza. Às vezes a criança não tem um adulto por perto, algum cabo da panela está para fora do fogão e ela está curiosa e puxa essa panela. Ou às vezes uma criança até maior que quer fazer alguma comida, fazer alguma coisa e acaba se queimando, acaba virando o conteúdo quente daquela panela em cima e causa queimaduras graves. Como os pais podem prevenir esse tipo de acidente? Existem vários fatores, várias coisas que os pais podem fazer. No caso, proteção das tomadas, proteção de quinas, proteção das escadas, de piscinas com grade, com algum obstáculo que impeçam a criança de prosseguir. Grades nas janelas, principalmente janela de apartamento, janela, né, mais altas. E supervisão de um adulto, no caso, numa cozinha. Nunca deixar a criança sozinha em casa. Essa é uma das causas de acidente. A criança está sozinha, brinca com fósforo, acaba incendiando a casa. Então, o mais importante de todos é a criança nunca ficar sozinha. E orientação, né? Uma criança maior que já tem um entendimento é sempre orientar essa criança a ficar longe dos perigos, né? E o Corpo de Bombeiros também está disponível a socorrer no caso de algum acidente desse tipo? Com certeza. O Corpo de Bombeiros socorre bastante. Crianças vítimas de atropelamento, de choque elétrico, de queimadura. São dados tristes, né? Mas que os pais podem fazer bastante coisa para ajudar. E caso aconteça o acidente, o telefone 193, o bombeiro está sempre à disposição para atender esse tipo de emergência. Obrigado, tenente. Júnior Sofner para o Jornal Web. Acompanhe as principais notícias das estradas de Ourinhos e região com o repórter Edson José. Olá, Júnior. Informações das estradas. Começamos com a Polícia Rodoviária Estadual. Foram fiscalizados pelos patrulheiros da Polícia Rodoviária Estadual 203 veículos, sendo 75 multados. O radar fotografou 60 veículos por excesso de velocidade no perímetro urbano de Ourinhos. 3 automóveis foram apreendidos, 2 carteiras de habilitação e 21 documentos foram recolhidos para regularização. Houve um acidente ontem, às 14h30, na SP-278, rodovia Melo Peixoto, quilômetro 377, mais 250 metros, próximo ao supermercado São Judas. Foi uma colisão traseira entre um automóvel e um caminhão.
sem vítimas. Um outro também ontem, 17h50, na SP-225, rodovia João Batista de Cabral Renó, município de Espírito Santo do Turvo, quilômetro 393 mais 500 metros. Uma colisão transversal entre dois automóveis sem vítimas. Outro acidente, também ontem, 23 horas, na SP-270, rodovia Raposo Tavares, quilômetro 345, mais 200 metros, município de Ipauçu, em frente à usina Raizen. Aconteceu o tombamento de um automóvel, ocasionando uma vítima leve. E o último aconteceu hoje, 4 horas e 40 minutos da madrugada, na SP-225, rodovia João Batista de Cabral Renó, quilômetro 291 mais 950 metros, município de Espírito Santo do Turvo, onde o condutor de um automóvel bateu na traseira de outro e depois fugiu do local. Não tivemos vítimas. Polícia Rodoviária Federal sem registro de acidentes nas últimas horas aqui na nossa região. Mas tivemos 2 apreensões. A primeira, apreensão de um revólver calibre 38 com 3 cartuchos intactos que estavam no assoalho de um veículo Polo pertencente a Carlos Henrique Diniz, residente em Santa Cecília do Pavão, no Paraná. Levado ao plantão, Carlos disse que tinha o registro da arma, mas não havia se recadastrado. Foi preso em flagrante por porte ilegal de arma de fogo. Pagou fiança de R$ 620 e foi posto em liberdade. Arma e cartuchos apreendidos. A outra apreensão de um caminhão Mercedes-Benz com placas de Araraquara, pertencente a uma transportadora, estava carregado de álcool doméstico, que seguia de Pederneiras a Guarapuava, no Paraná. O motorista não era habilitado para transportar a carga, ou seja, o álcool doméstico. O caminhão foi apreendido e o motorista, depois de ouvido, foi liberado, porque o delegado entendeu que ele é um mero empregado da transportadora. Júnior. No último dia 29 de novembro, o Dr. Fernando Alves de Moura foi eleito presidente da Ordem dos Advogados do Brasil para a subseção de Ourinhos. O mandato é válido por 3 anos e o advogado vai ficar à frente da presidência da OAB pelo triênio 2013-2015. O Jornal Web entrevistou o Dr. Fernando para ele falar como pretende conduzir a entidade durante esse período. Presidente, como o senhor pretende conduzir a OAB de Ourinhos nesses próximos 3 anos de mandato? Nós montamos uma estrutura, já há cerca de 2 anos, formamos um grupo discutindo o futuro da nossa OAB local. Então nós montamos uma estrutura, muito além da chapa, dos membros da chapa, com diversas comissões que irão nos auxiliar na resolução de todos os problemas que nós temos aqui. Agora, no mandato do senhor, quais as comissões que a OAB de Ourinhos vai ativar? A comissão de prerrogativa, comissão de ética, que já existe, mas terá algumas modificações, comissão de direitos humanos e cidadania, comissão OAB vai à faculdade, OAB vai à escola, comissão da mulher advogada, a comissão da assistência judiciária, que já existe também, mas também passará por algumas modificações, entre outras. Qual a importância dessas comissões para a subseção de Ourinhos? As comissões, elas auxiliam o presidente e a diretoria nas soluções de todos os problemas de forma mais efetiva. É humanamente impossível uma única pessoa tratar de todos os problemas que envolvem a classe e a sociedade, porque a OAB tem uma participação direta na sociedade, no auxílio da resolução dos problemas da sociedade. E isso demanda um número maior do que apenas 5 membros, que são os da diretoria. Tá? Então, cada comissão atuando em sua área específica facilita, agiliza a solução dos problemas. Em termos de convênios, como o senhor pretende viabilizar isso para a subseção? Trabalhando com a CAASP, que é a nossa Caixa de Assistência aos Advogados do Estado de São Paulo, nós tentaremos
trazer para Ourinhos inúmeros convênios, seguindo os trâmites, os moldes de São Paulo, da CASP São Paulo. Mas, de imediato, nós já estamos trabalhando em relação ao convênio que nós tínhamos com a Unimed. Nós tínhamos um convênio com a Unimed local, esse convênio ele foi rompido, tá? Os advogados ficaram sem assistência médica. Nós já estamos mantendo contato direto com São Paulo, com a diretoria de São Paulo, e cobrando uma posição da diretoria de São Paulo, porque esse convênio é a nível CASP São Paulo e não apenas Ourinhos. Tá? Ele é fechado em São Paulo, esse contrato, esse convênio, e beneficia as OABs do interior. Infelizmente, aqui em Ourinhos nós estamos sem atendimento, e nós já estamos cobrando uma posição e devemos ter uma resposta provavelmente amanhã. É a promessa que nós temos. O senhor já conhece toda a estrutura aqui da Casa do Advogado de Ourinhos. Agora, como presidente, pretende fazer alguma alteração aqui ou em alguma outra subsede? Chavantes, as condições da advocacia em Chavantes, que a subseção nossa abrange Chavantes, a estrutura física de Chavantes, infelizmente, deixa muito a desejar. Nós estamos pleiteando uma casa em Chavantes, uma casa própria para dar um atendimento digno à população. Chavantes, nós temos uma sala no fórum. Essa sala era dispensa. Tá? Então, a população, quando ela vai ser atendida, muitas vezes ela tem que aguardar para o lado de fora, ao céu, ao ar livre. Chuva, toma chuva, o calor intenso, não tem espaço físico para que a população seja devidamente atendida e sequer para que os advogados possam fazer um trabalho digno lá. Nós estamos pleiteando uma reestruturação total em Chavantes. Aqui em Ourinhos, nossa eterna luta é pela instalação, pela criação, pela construção da nossa casa própria aqui. Por que uma casa própria? Porque com um projeto iniciando, nós poderemos ter livraria, farmácia, clínica odontológica, tudo dentro da nossa própria estrutura física. Como hoje é locada, nós não temos condições de fazer isso de imediato. Estamos lutando pela farmácia e pela livraria. Tá? Talvez seja possível sim a instalação da farmácia e da livraria hoje, da forma como está. Mas lutamos pela estrutura, para conseguirmos uma nova casa, a construção de uma casa própria, vamos dizer assim. Doutor Fernando, como o senhor pretende interferir nos assuntos políticos da cidade agora como presidente da OAB? Isso é um assunto extremamente importante e que tem que ficar bem claro. A OAB, ela não pode vestir a camisa de nenhum segmento, de nenhum partido político. Porém, ela tem um compromisso com a sociedade. E diante desse compromisso com a sociedade, a OAB tem que auxiliar quem estiver no poder e cobrar quem estiver no poder de acordo com o interesse da sociedade. O que os advogados e estudantes de direito podem esperar do futuro da advocacia em Ourinhos? A OAB Ourinhos tem uma diretoria que vai lutar pelos interesses e pela defesa dos advogados locais. Doutor Fernando, gostaria de agradecer pela entrevista e uma boa sorte nesses 3 anos de mandato. Eu que agradeço. Confira agora a previsão do tempo para esta quarta-feira com Elizabeth Iório. A previsão do tempo para quarta-feira no sul de São Paulo é sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite. Máxima de 31 graus e mínima de 18. Para o norte do Paraná, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, com máxima de 30 graus e mínima de 17. O Jornal Web fica por aqui. Mais informações, acesse nosso site radioglobo1550.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima.